Qual é o seu trabalho e como é o seu dia na vida? Eu sou um arqueólogo. Muitos arqueólogos, como eu, trabalham na indústria da construção, em vez de em uma universidade ou museu. Basicamente, sempre que alguém deseja construir algo, o terreno deve ser examinado para detectar qualquer coisa que possa ser arqueologicamente significativa. Minha empresa é contratada para fazer a pesquisa do local. Se encontrarmos alguma coisa, geralmente somos contratados para desenterrá-la. A maioria dos dias é passada caminhando por bosques e campos agrícolas. Verificamos evidências de locais. Cavamos pequenos poços de teste e fazemos muitos mapas. Às vezes encontramos um local legal e passamos algumas semanas escavando-o totalmente. Sou agente funerário e, dependendo do dia, trago cadáveres de necrotérios e hospitais para os meus cuidados ou, às vezes, durante o dia sou chamado para um endereço privado ou casa de repouso, hospício. Na maioria dos dias, estarei em funerais, dirigindo o carro funerário limusine e levando o caixão para o crematório ou baixando para a cova. Preparo o vestir e visto o falecido para os funerais e as exibições. Também alinho e instalo caixões e gravo placas de identificação na limpeza geral da casa funerária e dos veículos. Pode ser muito intenso, tanto física quanto emocionalmente, mas eu realmente aprecio o meu trabalho e o conforto que posso ajudar a trazer para algumas famílias. Faço piscinas na Flórida. Eu faço 20 por dia. 100 por semana. Eu equilibro produtos químicos e faço piscinas bonitas para meus proprietários. Mesmo depois de 20 anos na mesma empresa, ainda amo meu trabalho. Eu trabalho com livros em um brechó. Meu dia é como a manhã de Natal e uma rodada de roleta russa ao mesmo tempo, já que nunca sei o que vai estar dentro de uma caixa. 200 romances Arlequim, livros de capa dura pintados à mão de 1700. Um jornal do dia em que Kennedy foi baleado. Dentes humanos, o estoque de dinheiro do banco de uma senhora paranoica. Merda de gato. Literalmente, revistas pornográficas. Nunca sabemos. Sou um segurança armado de uma boate. Eu sou pago por turno, mas se você fizer as contas, ganho cerca de $35 por hora. Chego ao trabalho às 21 horas e geralmente saio por volta das 4 horas da manhã. Passo 92% das minhas noites verificando identidades, usando no meu telefone e procurando armas nas pessoas. 8% das minhas noites interrompendo brigas ou discussões. Mas eu passo 100% das minhas noites esperando não ser atacado, atingido por uma garrafa de vidro ou baleado. Distribuo e traduzo jogos de tabuleiro. É muito mais emocionante do que você imagina. Acredite. Eu sou uma cuidadora de animal em um zoológico. Adoro isso. Mas na maioria das vezes não é nada glamouroso. Passo 10% do meu tempo falando com o público, 10% brincando com animais, 20% cuidando da papelada e os outros 60% preparando comida ou limpando vários tipos de cocô. E dependendo da espécie, o cocô pode ser facilmente 1000 vezes pior do que cocô de cachorro ou vaca. Digito este comentário porque estou voltando para casa depois de um dia limpando o cercado da lontra, e meu marido ainda não entra no quarto comigo, mesmo depois do banho. Maquinista. Eu chego e pego o meu cartão de programação do dia. Eu leio e vejo se há algum aviso de segurança relevante para o dia. Eu faço meu caminho para o meu trem saindo da estação ao depósito, seguindo o cronograma padrão de parada naquela viagem. As pausas fazem parte da programação. Ocasionalmente há momentos para pegar um café aqui e ali. Pode haver requisitos para viajar como passageiro, dependendo do trabalho. Terminando o dia, pego um trem de volta para a estação de origem e fico lá para ser substituído por um maquinista ou manobrar para o depósito. Eu projeto adegas de alta qualidade. Eu trabalho em um programa de modelagem 3D o dia todo. A maioria dos dias estou desenhando pequenas adegas de vinho para armazenar 250 a 1000 garrafas de vinho. Mas a cada poucas semanas recebemos um pedido de um design para armazenar 10.000 garrafas. Nós projetamos, fabricamos e enviamos para todo o mundo. As adegas são incrivelmente caros, mas a qualidade é incomparável. A adega de 10.000 garrafas custaria algo em torno de $300 mil sendo instaladas por nós. Talvez mais. O trabalho tem suas desvantagens como qualquer outro, mas na maioria das vezes eu amo o que faço. Antes disso, trabalhei em paisagismo por 10 anos. Comecei a usar esboços para projetar meus projetos de Artscape para me ajudar a definir tudo e calcular com precisão os custos de material. Motorista de ônibus escolar.
6 da manhã, rastejo minha bunda feliz para fora da cama para estar no trabalho em 15 minutos. Ainda vai estar escuro quando eu estiver dirigindo a maior parte do trajeto, e a maioria dos meus colegas de trabalho vão me ver. Então absolutamente nenhum esforço é feito para parecer apresentável além de colocar roupas. 6h15 da manhã, faço a pré-viagem do ônibus, certificando de que não vai desmoronar ou pegar fogo. Ocasionalmente, digo aos mecânicos que algo está terrivelmente errado e tenho que correr para outro ônibus quando não posso pegar o meu. 6h40 da manhã, dirijo pelo país, brincando de pega-pega com veados e outros pequenos animais, pegando as 4 ou mais crianças que vivem lá antes de voltar para a cidade para pegar mais pessoas. Intercalo isso dizendo aos alunos do ensino fundamental para permanecerem sentados. Por volta das 7h30, eu deixo todo mundo, depois da viagem do meu ônibus e vou para casa. 8 às 11, bagunço em casa, não fazendo nenhuma das coisas produtivas que deveria estar fazendo. Ocasionalmente, uso esse tempo para um cochilo de perigo, ou seja, um cochilo que não pretendia tirar sem nenhuma proteção para garantir que realmente acordarei na hora que deveria. 11h15 às 13 horas, eu e outro motorista de ônibus levamos os pré-escolares para a pré-escola. É meu trabalho colocá-los no ônibus e afivelá-los em seus assentos, além de 1 ou 2 deles gritando de vez em quando. Esta é a parte mais fácil do meu trabalho, mas como sou apenas o ajudante e não o motorista, recebo menos. Então seria ótimo se meu motorista finalmente parasse assim. Ele diz que está indo para o ano todo. 13 às 14h30, eu limpo alguns dos ônibus que eles usam para atividades e excursões. Desde toda a coisa do coronavírus, esses ônibus basicamente ficaram sem uso, o que significa que consigo dinheiro grátis para investir em dólar GME. 2h30 a 13h45, faça uma nova viagem antes do ônibus. Vá buscar os alunos do ensino fundamental. Por causa da maneira como as coisas tiveram que ser reprogramadas este ano, agora temos que sentar no estacionamento da escola com os alunos do ensino fundamental no ônibus por cerca de meia hora. E é tão terrível quanto parece. 13h45, 4h50. Leve todo mundo para casa. Meus alunos menos comportados são alguns dos últimos a serem deixados no país. É claro, tenho certeza que neste ponto meus alunos do ensino médio e do ensino médio poderiam começar um culto satânico na parte de trás do ônibus e eu não saberia ou me importaria porque estou muito ocupado lidando com os alunos do ensino fundamental na frente do ônibus. Volte para o estacionamento. Depois da viagem do ônibus novamente, ligue o ônibus e vá para casa. Eu trabalho no Subway. Normalmente chego mais cedo, então tenho tempo para chorar no refrigerador por 1 minuto. Eu trabalho em um lar para deficientes físicos. Meu dia pode ter várias maneiras diferentes, mas geralmente é apenas ficar em uma bela casa ajudando alguns PEPs que têm problemas com as tarefas do dia a dia. Alguns sou enfermeira, outros um chefe pessoal, um homem prático, chofer. O que você disser, Dias? Médico. Passe 10% do dia fazendo uma impressora funcionar. 10% à espera de resultados de laboratório. 10% à espera de revisão de um idoso. 10% papelada inútil admin. 20% caminhando de ponta a ponta do hospital. 40% doctoring real. Eu trabalho em uma cozinha central do Meazon Eus e fornecemos de 400 a 600 refeições por dia para nosso município. Somos apenas 4 a fazer a comida e uma pessoa que se encarrega da sobremesa e só trabalha 16 horas por semana. Começamos o dia às 4h30 e as refeições acabam às 10. Contamos com voluntários para ajudar no serviço e na entrega. Acho que nossa contagem de voluntários foi de cerca de 200 pela última vez. A maioria deles são aposentados ou pessoas que reservam um tempo durante o intervalo do almoço para entregar de 10 a 12 refeições para o trajeto. Toda a comida é feita do zero e dirigimos nossa operação de uma antiga cozinha de lar de idosos. Nosso equipamento é velho e um pouco degradado, mas fazemos funcionar. Assistente social. Eu passo 75% do meu dia no telefone ouvindo histórias realmente tristes e faço o meu melhor para encontrar uma solução ou alguma ajuda. Depois os outros 25% documentando a merda de tudo como se minha vida dependesse disso. Eu estou desempregado. Eu era um despachante 911 que simplesmente não conseguia mais fazer isso. Agora meu dia está sentado em um estacionamento esperando receber um pedido de entrega do Uber Eats para que eu possa ganhar um pouco de dinheiro para as contas. Eu não tenho ideia do que fazer mais.
Meu novo trabalho é zelador do meu pai. Ele está nos estágios iniciais de demência. Separou-se da esposa e é alcoólatra. Meu dia consiste em garantir que ele tome os remédios quando deve. Como alguma coisa de vez em quando, ele não tem apetite e meio que é forçado a levá-lo a compromissos e passeios diários pela cidade. Arrumação, administrando seu casa e finanças, e fazendo-lhe companhia, e tentando impedi-lo de beber até a morte. Fico feliz por poder fazer essas coisas por ele, mas não é fácil. Sou engenheiro aeroespacial da NASA. Cada dia é um desafio novo e excitante. Tive a sorte de ter uma carreira cheia de projetos extremamente desafiadores e, principalmente, divertidos. Então é um sonho real que se torna realidade. No momento, estamos nos preparando para pousar a espaçonave Perseverance em Marte. Nas próximas 2 semanas, estaremos trabalhando no processo de tomada de decisão para as manobras de correção de trajetória e atualizações de software de voo que estão programadas para as próximas 2,5 semanas antes do pouso. Sintonize no dia 18 de fevereiro para assistir a ação. Eu trabalho em um rancho. Nesta época do ano, meu dia consiste em acordar por volta das 5, sair de casa por volta das 6 para ligar alguns tratores e checar com meus colegas de trabalho. Por volta de 630, começamos a sair com feed. Alimentamos aproximadamente 1.800 cabeças de vacas e cerca de 1.500 bezerros desmamados. Normalmente termino a alimentação por volta do meio-dia, que é quando eu começo a trabalhar em qualquer coisa que tenha congelado, quebrado ou bagunçado durante a noite. Não há muita coisa divertida acontecendo nesta época do ano e, felizmente, não começamos o parto até maio. Eu construo lâminas de turbinas eólicas. Tenho muito trabalho que adoro fazer e, honestamente, depois de 5 anos trabalhando lá, ainda gosto disso. As pessoas com quem trabalho são algumas das pessoas mais engraçadas que conheço, e realmente fazem os turnos de 12 horas passarem rápido. Cozinheiro, abro latas gigantes de coisas e reaquento. Honestamente, a maior parte do meu trabalho é um treino de corpo inteiro. 200 rodadas de torradas, várias bandejas de bacon de forno, 10 kg de feijão cozido em molho de tomate. Você tem alguma ideia de como é chato colher cascas de 150 ovos em uma tigela? Eu sou professor. Eu gasto cerca de 30% do meu dia ensinando. O resto do tempo é principalmente corrigindo, preenchendo formatos e planejando. Tenho uma carrinha de comida quente. Eu me levanto por volta das 6, tomo banho e me visto, tomar café da manhã. Dirija para o meu lugar por volta das 7, quando eu estiver tudo configurado e pronto para abrir. São cerca de 8. Venda butis de café da manhã, hambúrgueres e cachorros quentes até cerca de 13h30. Limpe, empacote e dirija para casa. Reabasteça água potável e gerador. Reabasteça a van, feito por volta das 14h30. O resto do dia é meu. Vá para a cama por volta das 23. Eu amo isso. Não tenho patrão e passo o dia conversando com motoristas de caminhão entregue e operários de fábrica. A única desvantagem é que você tem que tomar cuidado com a ingestão de bacon. É muito fácil engordar nessa linha de trabalho. Eu trabalho para a saúde mental do condado como clínico para serviços especializados para crianças e adultos. Eu gasto 20% do meu tempo dando apoio ao telefone para pais responsáveis desesperados que chegaram ao fim da linha com seus filhos suicidas, deprimidos, ansiosos, com distúrbios alimentares, desafiadores ou agressivos. 20% do meu dia é coordenar cuidados psiquiátricos e agendar cuidados relacionados para menores. 20% acompanhando familiares de menores internados por DTS, DTO, GDI e triagem e encaminhamento para atendimento. 20% está conduzindo avaliações psicossociais completas para adultos para determinar o nível de colocação de cuidados. Os 20% finais são e-mails, reuniões, supervisão, conversas, treinamentos. Eu gosto do que faço, mas também é muito intenso e assustadoramente estranho estar nisso em tempo integral. Começo a esquecer o que é normal ou típico para famílias e jovens depois de um tempo. Eu começo a me perguntar se toda a família tem SUD, abuso, trauma, negligência. Gerente de restaurante. 80% do meu dia é pessoas. Contratando, treinando, agendando, conversado com convidados, conversado com funcionários, lidando com reclamações de hóspedes, especialmente quando há um erro e as pessoas acreditam que você fez de propósito e você finalmente tem que dizer a eles: você não os conhece, e erros acontecem.
Sinto muito, os 200 convidados anteriores você não teve um problema. 10% do meu dia são operações reais do restaurante. Os últimos 10% estão falando com um idiota que seria você, chefe. Ele acredita que anda sobre as águas e devemos ficar ansiosos para vê-lo falar com ele, quando na realidade a conversa é sempre cheia de falsas promessas e ele falando sobre o quão incrível ele é. Não é um emprego ideal, mas sou bem pago para lidar com esse absurdo. Eu sou um dentista. Eu lido com pessoas estropiadas que não querem estar lá e reclamam do custo do tratamento sem perceber o quão sortudas elas realmente são, reclamando de uma obturação que custa 40 libras em comparação com o ZOA, onde poderia ser milhares. Tenho pessoas projetando sua ansiedade em mim e insinuando que o último dentista bagunçou meu dente, embora não tenham escovado esta semana. Eu preciso de uma nova carreira. Meu irmão é um testador de colchão, bastante autoexplicativo. Obrigado por assistir vídeos novos diariamente. Por favor, se inscreva e ative o sininho para 10 anos de sorte. Até logo mais.